Olá pessoal, tudo bem? Eu quero conversar hoje com vocês sobre as características que compõem o perfil do empreendedor. Características que compõem o perfil do empreendedor. E quero começar compartilhando com vocês características psicológicas. E eu quero iniciar aqui falando sobre as características que estão nos nossos slides aqui da nossa aula. Depois eu quero mostrar as características de três autores, né, que também eu disponibilizei os links dos livros para vocês, né, lá no Google Classroom. Então, veja, a primeira característica que eu quero apresentar para vocês, e está aqui nos nossos slides, se trata da responsabilidade individual. O que é responsabilidade individual? É quando o empreendedor traz para si o comprometimento dele com o negócio e o comprometimento dele para com o projeto. Para o negócio, quando de fato ele é proprietário, e do projeto, quando ele, de certa forma, está executando alguma coisa dentro de uma empresa, como funcionário, como consultor, como servidor público. É interessante a gente perceber, de maneira latente, que o empreendedor, pessoal, e uma das características é justamente essa, ele traz para si uma responsabilidade muito forte para o sucesso daquilo que está sendo desenvolvido. Ele traz para si, é inerente a ele. Você conhece alguém com esse comportamento de trazer sobre si muita responsabilidade? Olha só, eu quero fazer uma analogia com vocês. O esporte aí, o futebol, né, um dos esportes mais conhecidos no mundo aí, e o Brasil é apaixonado por esse esporte. Quando em uma partida os jogadores não obtêm êxito naquela partida, quem é apontado como responsável? Quem é apontado como responsável? Na maior parte das vezes, o técnico. Por mais que nós sabemos que a responsabilidade seja coletiva, mas uma pessoa é apontada. E na maior parte das vezes, quando o técnico é responsável mesmo, tem um sentimento de responsabilidade, aparentemente ele joga a culpa para ele mesmo. Aparentemente, e sobretudo não acontece isso com todos, né? Aquele técnico, eu imagino que ele fica pensando assim, eu poderia ter mudado a estratégia, eu poderia ter colocado tal jogador na linha de frente, eu poderia ter colocado outro jogador na defesa, eu poderia ter colocado outro jogador no lateral, eu poderia ter mexido melhor, eu poderia. Então, ele traz a responsabilidade para ele. Dentro da empresa, em linhas gerais, aquele que está à frente, parece que ele traz... como está mostrando na foto, parece que ele está puxando sozinho alguma coisa. Só que isso é um sentimento dele. Não que isso seja certo, não que isso deva acontecer, mas estou dizendo de sentimento. Né? Então, ele tem uma responsabilidade muito forte, né, para atingir objetivos e resolver problemas. Por qual meio? Do seu próprio esforço. Nós estudamos na administração que nós devemos trabalhar centralização e descentralização do poder. Nós estudamos isso. Entretanto, a gente percebe que, em muitos casos, empreendedores são centralizadores, eles não conseguem descentralizar e descansar. Porque, em linhas gerais, quanto menor a empresa, mais presença do empreendedor, mais presença dele. Então, esta é uma característica forte que compõe o perfil do empreendedor, é uma característica forte, né, que está presente em alguns empreendedores. Aceitar riscos, nós já conversamos muito sobre esse assunto, principalmente porque esta característica compõe o significado do empreendedor. Então, aceitar riscos é justamente perceber que existe um perigo, perceber que existe uma ameaça
mas ele acredita em todo o potencial da empresa e dele, e ele, então, decide aceitar e decide ir além, né? Por ousadia, claro, por ousadia e por se sentir capaz. Por quê? Porque ele reconhece as suas habilidades, né? É uma autoconfiança muito forte que a gente percebe nos empreendedores de maneira geral. As pessoas falam, não faça isso, cuidado com aquilo, olha só, abre o olho, não vai trocar os postos pelas mãos, olha só. E o empreendedor, ele analisa tudo isso, ele é sensitivo, ele percebe o que as pessoas falam, só que ele olha para dentro de si e ele percebe o que ele é capaz. E olhando para dentro de si, percebendo o que é capaz, ele falou, não, ele fala para si, não, eu sei dos riscos, eu sei que pode acontecer alguma coisa ruim, mas eu sei fazer isso. E ele vai à frente, né? Ele não tem medo de assumir riscos, ele é ousado. Pessoal, essa palavra ela é muito forte e, de certa forma, ela é até um clichê, né? Em palestras de motivação, ela é até um clichê, né? Para autoajuda. Só que ela é uma palavra, um comportamento presente. Ousadia, para mim, é fazer coisas que as pessoas não esperam. Ousadia, para mim, é fazer coisas que as outras pessoas não têm coragem. Ousadia, para mim, é quando alguém faz algo que supera a expectativa de muitos que estão à sua volta. Na minha opinião, ousadia é isso, né? Eu acredito que o indivíduo ousado, ele tem pouca presença de medo. Não é que ele tenha medo, mas ele tem pouca presença de medo, porque ele acredita muito em si mesmo, né? E ele acredita que ele vai conseguir alcançar aquele resultado, aquela meta, aquele objetivo que ele traçou para ele mesmo, né? Então, acreditando que ele vai conseguir alcançar aquilo que ele se propôs a alcançar, né? Ele avança. Ele avança. É difícil a gente entender, por meio da teoria e por meio das palavras, a prática empreendedora. É difícil. Quem possui algumas dessas características, ou pelo menos dessas 3 características que eu apresentei até agora, a responsabilidade individual, a assumir riscos e a ousadia, quem tem esse sentimento é muito natural, consegue me entender facilmente. Quem sente insegurança em relação a esse sentimento, é como se fosse uma coisa muito longe, é como se fosse algo muito louco, é como se fosse algo distante, né? Mas é possível a gente desenvolver essas características, sabe? É possível desenvolver, né? Tem algumas outras características, né, apresentadas neste slide, como a agressividade na tomada de decisão. A palavra agressividade, ela parece soar e ter um sinônimo como violência, né? Só que aqui a agressividade na tomada de decisão é um posicionamento forte. É um posicionamento forte em que em que o empreendedor tem frente a um tipo de situação. Eu não gosto de utilizar a palavra problema, eu gosto de utilizar a palavra situação. Por quê? A palavra problema, ela é carregada de negatividade. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você utiliza a palavra problema, tem um problema aqui para a gente resolver, já é carregada de negatividade. Agora, quando você fala assim, olha, tem uma situação aqui que nós precisamos resolver, parece que é algo que pode ser resolvido. O problema parece que não pode ser resolvido. Então, na minha prática empresarial, na minha prática laboral, no meu exercer do ofício, eu sempre prefiro utilizar a expressão precisamos resolver uma situação para a minha equipe do que precisamos resolver um problema para a minha equipe. Então, a agressividade no tomar de decisão é um posicionamento forte para se resolver rápido.
para se resolver rápido. Apoio, olha, é uma outra virtude dentro das características dos valores pessoais do empreendedor. Por quê? O empreendedor sabe que ele consegue avançar até determinado lugar sozinho, mas ele tem consigo que o apoio, o suporte dos stakeholders, ou seja, o suporte do fornecedor, ter um parceiro forte, ter um fornecedor comprometido, um fornecedor que entrega na data certa, um fornecedor que entrega o produto com a qualidade certa, um fornecedor que entrega por o preço justo. O empreendedor sabe que ele precisa ter um parceiro desse. Se ele não tiver um parceiro desse, ele vai sofrer bastante. Se ele não tiver um parceiro desse, ele não vai conseguir entregar aquele resultado que ele vai alcançar por meio da satisfação dos clientes. O empreendedor sabe que ele tem que contar com os seus funcionários que são parceiros. O empreendedor sabe que ele precisa contar com os terceirizados. Ele precisa contar com isso. O empreendedor sabe que ele precisa contar com o apoio do serviço público. Ele precisa disso, ele precisa que o serviço público seja ele precisa que o serviço público desburocratize. Facilitou. Facilitou. Que ele desburocratize todo o sistema para que a empresa possa caminhar, né? Ele vai pedir um alvará, uma solicitação lá na vigilância sanitária, por exemplo, e tem um monte de papel para ser preenchido, né? E os fiscais vão até lá, colocam um monte de barreira, não permite adaptação, não permite ajustar aqui, outro ali, né? Demanda muito tempo para liberar o alvará dele. Isso é um desserviço do serviço público e o empreendedor precisa de um apoio. Então, o empreendedor sabe que ele precisa de apoio para ir avante, que ele não consegue ir sozinho, né? Conformidade. Eu não quero falar aqui conformidade do ponto de vista da gestão da qualidade. Conformidade, do ponto de vista da gestão da qualidade, é uma coisa que está de acordo com algo esperado, né? Com um checklist, com uma legislação, né? Com um regimento, com um estatuto, né? Com um procedimento. Você faz alguma coisa em conformidade com isso. Eu estou falando conformidade aqui do ponto de vista de estar conformado, pessoal. Conformado com a situação, né? Não deu certo. Se conforme e continue. Que legal, né? Vai dar certo. Opa, que interessante. Nossa, não deu certo seu negócio, vai fechar. Então, o empreendedor tem que estar consciente que pode dar tudo certo, que ele vai avante, mas também que pode dar errado. Então, ele tem que ter esse conformismo. Ele é criativo e ele tem verdade, ele trabalha com a veracidade de fatos. O empreendedor tem que estar consciente sobre tudo que está à sua volta. Ele não pode querer se enganar, burlar um sistema para se beneficiar. Um empreendedor, vou falar isso também mais para frente daqui a pouco, sobre responsabilidade ética, mas ele precisa, por exemplo, ter o reconhecimento, por exemplo, de pagamento de impostos. Do que adianta negligenciar INSS, negligenciar FGTS? O que adianta negligenciar o pagamento de tributos e impostos? Isso não tem jeito de se livrar, não há formas de se livrar disto, né? Como diz Antônio Hermílio de Moraes, né, em uma das suas biografias, ele falou o seguinte: duas coisas são certas. Duas coisas são certas. Uma, pagar impostos. Outra, morrer. Então, veja, alguns empreendedores, eles tentam se enganar, né? Não pagando ou deixando de honrar algum compromisso, né? Então, ele tem que ser verdadeiro, primeiro para com ele mesmo, depois para com a sua equipe, para depois com o seu fornecedor, para com os seus clientes, ele tem que jogar com a verdade, né? É algo muito importante para o empreendedor, né? Aqui que está sobre o comportamento ético. Ser empreendedor é querer investir em algo a longo prazo. Vocês concordam comigo? Porque se você não começa algo, um projeto ou uma empresa, pensando no longo prazo,
você está sendo simplesmente um aventureiro. Concorda comigo? Você está sendo simplesmente um aventureiro naquele projeto ou naquele negócio. Se você quer alguma coisa e quer trabalhar a confiança dos seus parceiros, confiança do seu cliente, confiança do seu fornecedor, confiança dos seus funcionários, confiança no governo. Se você quer trabalhar confiança, você tem que trabalhar com ética. Por quê? Se você não trabalha de forma ética, uma hora ou outra será descoberto pela fraude que você estará cometendo, mais cedo ou mais tarde. E aí você ganha uma descredibilidade muito forte no mercado. Você não tem crédito moral frente aos seus funcionários, você não tem crédito moral frente ao seu cliente, e aí é só declínio. Então, para nós que pensamos em ter um negócio, ou temos um negócio de visão de longo prazo, nós não podemos deixar de lado e não podemos nos furtar o direito de ser éticos. Éticos no desenvolver da atividade laboral. Éticos na qualidade da prestação de serviços. Eu acho muito interessante a questão de características empreendedoras. Acho muito importante, acho muito interessante. Quero trazer para vocês aqui 2 conceitos, né? O empreendedor individual e o intraempreendedor. Qual é a diferença de um para o outro? O empreendedor individual é aquele profissional, aquele indivíduo liberal. São os administradores, são os advogados, são os consultores, os dentistas, os médicos, os fotógrafos, os psicólogos, enfim. São esses profissionais que podem exercer uma atividade tanto como funcionário, né, que é o caso do intraempreendedor, como ele pode montar o seu próprio negócio e ser um empreendedor individual. Esse indivíduo, ele pode ser também um franqueado, ele pode ter parceiros de negócios. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, do MEI, do microempreendedor individual. Eu estou falando aqui das características do empreendedor que investe individualmente, ok? Então, este indivíduo que investe individualmente, ele tem algumas características fortes. Olha só, algumas. Este livro aqui, eu postei para vocês no Google Classroom, né? Então, pega esse link aqui, ó, o final dele é 62.0 e está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o link dele completo, né? O computador está meio que travando hoje, né? Mas ele vai abrir aqui, ó. Então, vamos ver se eu acho aqui 62.0, e pode ser que ele tenha mudado, porque eu passei de página, né? Mas vamos ver aqui, ó. Mas é esse aqui, ó. É este primeiro aqui. Você vai copiar este link, né? Vai se cadastrar na nossa biblioteca, né? Eu vou passar para vocês aqui, eu não sei se eu passei para vocês ainda as orientações para acessar a minha biblioteca, na verdade, né? E vocês acessam este livro aqui, somente com um link. Então, esse livro aqui, ele apresenta características e habilidades e competências que estão relacionadas às características do empreendedor individual. Eu quero mostrar elas para vocês aqui. Veja só. Autoconfiança é muito forte. É muito forte. Eu tomo muito cuidado em falar sobre essa habilidade ou essa competência do empreendedor individual para não confundir com algo sem responsabilidade. Por quê? Autoconfiança é quando você acredita no seu potencial. Isso é autoconfiança. Quando você acredita no seu potencial e que aquilo ali vai dar certo, né? O que a gente percebe na maior parte das vezes? Por exemplo, um mecânico que trabalha como empregado e agora ele quer abrir o seu negócio. Ele quer abrir o seu negócio. Ele tem uma confiança muito forte em si mesmo de que ele conhece o negócio, porque ele já trabalhou muito tempo. Então, veja, é uma cara que ele sabe que vai dar certo, ele sabe que tem demanda, ele sabe que tem clientes que vão procurá-lo,
que acreditam na qualidade da prestação de serviço dele. Ele viu um ponto, né, uma localização, uma praça que vai dar super certo para ele. Ele viu um galpão que vai dar. Então, quer dizer, existe algo, ou alguns elementos que estão à volta dele que promovem ele ter a confiança de que vai dar tudo certo. Dedicação, né? Nada nesse mundo, ou para você obter êxito, nada, né, você consegue ter sucesso sem esse elemento, sem essa habilidade. Dedicação. Se você é um bom filho, ou é reconhecido como um bom filho, você tem que se dedicar para ser um bom filho. Você tem que se dedicar tempo para ser um bom filho. Ninguém é bom filho sem esforço. Por quê? Porque dá trabalho ser bom filho. Tem que ser obediente, tem que pedir o que o pai e a mãe requerem, tem que estar presente, tem que dar carinho, tem que passear, tem que presentear, tem que ter uma boa palavra, tem que estar ali presente. Não sei se eu estou repetindo as mesmas palavras, mas dá trabalho. Dá trabalho ser um bom marido, ser uma boa esposa. Dá trabalho, amigo. Dá muito trabalho. Você tem que se dedicar para aquilo, né? Você tem que se dedicar tempo, você tem que se dedicar com atitudes, você tem que dedicar com o fazer diário. Demanda tempo e dá muito trabalho ter uma empresa ou ter um projeto de sucesso. Porque requer dedicação, requer tempo. Você tem que dar tempo, energia, você tem que empreender força, você tem que buscar informação, você tem que se debruçar para resolver o problema, e isso não acontece de maneira rápida ou ágil. Então, dedicação é algo latente no empreendedor, né? O empreendedor, ele não descansa, ele busca informações o tempo todo. Você conhece o empreendedor? Você se considera um empreendedor? Então, para comigo aqui um instante. Você busca informação? Você é um insatisfeito com o conhecimento? Você percebe que você precisa aprender o tempo todo porque o outro competidor está avançando? Ou porque o seu projeto não está bom o suficiente e você precisa trazer mais novidades para ele? Então, é uma insatisfação o tempo todo. A insatisfação nesse ponto de vista não é algo negativo. A insatisfação com o status quo. A insatisfação com a situação que você está, né? Aqui a gente fala que na gestão de negócios, na gestão da qualidade, dentro da gestão de negócios, a gente fala muito sobre o Kaizen, que é a melhoria contínua. Como obter a melhoria contínua sem buscar informações? Como desenvolver a melhoria contínua sem inovação? Como fazer isso? Como fazer isso? Então, requer isso. Olha essa outra habilidade, improvisação. É muito forte a improvisação. Por quê? Porque nós temos dois tipos de categorias de tomadas de decisão. Nós temos a tomada de decisão programada e também temos a tomada de decisão não programada. Nós temos dois tipos de tomada de decisão. E o que nós percebemos? Que a tomada de decisão programada é aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Tudo vai acontecer no momento certo. Tudo vai acontecer sem prejuízo para o negócio. Tudo vai acontecer a seu tempo. E a tomada de decisão não programada? É aquilo que você não espera. É aquilo que acontece sem você esperar. Então, na tomada de decisão não programada, muitas vezes, o empreendedor precisa improvisar, não tem nada escrito, não tem nada evidente para ele, não tem uma cartilha para ser seguida, nem um fluxograma para ser seguido em tomadas de decisões não programadas. Então, você precisa improvisar e precisa dar super certo. Você precisa ter iniciativa, ambição, perseverança, criatividade, visão de longo prazo.
Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui só falando sobre visão de longo prazo, né? Todo negócio, ele precisa ter uma meta maior. E essa meta maior, nós chamamos de visão. Visão é onde a sua empresa quer chegar em 3 anos. Isso foi modificado muito nas últimas 2 décadas. Isso foi modificado muito. Por quê? No passado, a construção da visão era algo que você precisava fazer e planejar para 10 anos. Na década de 80, mais tarde, mais longe ainda um pouco, até a década de 90. Depois as coisas começaram a ser mais aceleradas e as empresas começaram a se modificar mais rapidamente. Esse período foi diminuído para 5 anos. Depois do ano 2000, as coisas mudaram mais ainda e esse tempo caiu para 3 anos. Eu imagino que daqui a algum tempo isso vai cair para 1 ano. Por quê? A visão de negócios é aquilo que você, de maneira ousada, quer chegar em 3 anos. Por exemplo, eu tenho uma panificadora. Só exemplo, não tenho panificadora coisa nenhuma. Qual que é a visão do meu negócio? Ser reconhecido como panificadora de alto nível de qualidade e de prestação de serviço até 2023. Essa é a minha visão. É a visão do meu negócio, né? Então, todos nós temos que traçar a visão. Todos nós devemos ter visão. Por quê? Visão, quando a gente tem uma visão do nosso negócio ou do nosso projeto, isso reflete planejamento, ou seja, você está já pensando como que você quer estar em 3 anos, então você terá que se planejar muito para chegar nesse estado até 3 anos. Pesquise na internet, digite no Google ali, visão de negócio, e coloca o ramo de atividade do seu negócio no Google, você vai ter uma experiência interessante e vai ver a quantidade de visão que muitas empresas possuem. Talvez você possa elaborar a visão do seu negócio. Ousadia, já falamos, necessidade de realização é algo muito forte no empreendedor, muito forte. Necessidade de realização e centralização. Eu brinquei com vocês agora há pouco, quando eu estava falando sobre isso, de que, em muitos casos, na responsabilidade individual, que foi na primeira característica que eu apresentei para vocês, o empreendedor, ele tem, eu não sei dizer se é um ponto forte ou se é um ponto fraco, em centralizar, em fazer a centralização do poder, ou seja, tudo passar por ele. Por quê? Ele tem uma espécie de perfeccionismo, de que as coisas só vão dar certo se ele estiver envolvido no processo. Às vezes ele não consegue fazer isso, quando a empresa toma uma proporção grande, talvez ele não consiga fazer isso em todas as instâncias. Mas ele vai ter ali, por exemplo, de 10 a 12 pessoas diretas a ele, 10 a 12 superintendentes, se a sua empresa crescer muito, de 10 a 12 superintendentes. A esses superintendentes têm uma equipe lá de 50 diretores. Esses 50 diretores têm uma equipe de 50 gerentes. Essa equipe de 50 gerentes tem 50 supervisores. Cada supervisor desse tem lá uma equipe de 50 funcionários, né? E aí, claro, você vai descentralizando porque você não consegue estar presente em todos os níveis hierárquicos. Mas o empreendedor sente falta disso, ele não consegue soltar. Ele quer estar ali, porque ele tem a sensação que as coisas só vão acontecer se ele estiver presente, né? Tem um outro livro aqui que eu disponibilizei para vocês, né? E esse livro traz aqui uma parte do IFA, né? O IFA aqui, ele significa Instituto Fazendo para Acontecer, ó, o link está aqui. Eu disponibilizei para vocês aqui o link dele também, né? Então, eu acho interessante a expressão dele em falar sobre poderes, quer dizer, ele empodera o empreendedor de algumas coisas que, quando eu comecei a ler isso, eu falei, poxa, isso aqui é um pouco infantilizado, né? Isso aqui é um pouco infantilizado, mas depois eu fui pensando e li também, falei, nossa, de certa forma interessante
E isso acontece muito mesmo. E ele chamou de poderes porque quem tem essas características, de fato, vão muito além do esperado, né? Um bom papo, ele trouxe algumas expressões bem populares aqui, bem populares. Ter um bom papo, né? Quando se tem um bom papo, quando você tem a capacidade de dialogar, quando você tem a capacidade, por exemplo, de se comunicar bem com as pessoas, você começa a fazer amigos, parceiros, as pessoas começam a se importar com você. A sua presença se torna importante quando você tem um bom papo. Você deve conhecer algumas pessoas que têm algum papo, colegas que têm algum papo, que têm bom papo, na verdade. E o que vai acontecendo com a pessoa que tem um bom papo? Ele vai fazendo um círculo de amizade muito forte, de maneira tal que a presença dele se torna querida no ambiente. E aí ele acaba sendo convidado para relações fora do ambiente laboral, empresarial. Ele começa a ser chamado para confraternizações, para comemorações, para praticar um esporte. E isso começa a criar laços fortíssimos, que nós chamamos de network na gestão de negócios. Então, isso é muito importante. Ter network para o empreendedor é muito importante. Por quê? Porque as informações chegam rápido quando você tem network. Quando o empreendedor tem um network forte, as informações chegam rápido. O empresário que tem network, ele fica sabendo quando um concorrente grande chega. Quando ninguém fica sabendo, ele sabe. Quando um novo produto vai ser projetado para lançar no mercado, ele já está sabendo. Ele recebe a proposta de ter a representação de um produto exclusivo. Ele recebe propostas primeiro do que os concorrentes, porque as pessoas sabem que ele é uma pessoa que tem muitos contatos, né? Então, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte no indivíduo que tem bom papo. Uma outra coisa muito interessante que eu achei foi a expressão utilizada aqui pelo Instituto, o empreendedor ser um detetive. O que é um detetive? Um indivíduo que investiga, não é? Na verdade? O detetive é o indivíduo que investiga tudo, que é curioso, que vai até o fim, que colhe informações, né, que monta relatórios, que fotografa, não é isso? Que está sempre presente, que está sempre perseguindo alguma coisa. Eu achei muito interessante isso aqui, achei muito interessante essa expressão do empreendedor ser um detetive. Porque, de certa forma, ele está sendo um detetive no negócio dele. Está querendo entrar um vírus aqui no meu computador. Ele, de certa forma, é um detetive no negócio dele, ele busca informações, ele descobre onde tem feira, se tem algum evento importante internacional, se ele consegue ir, ele vai. Quando tem um novo produto, um novo representante, quando tem a possibilidade de virar franquia, quando tem momentos de inovação que está no mercado, em tecnologias novas, ele está ali, ele fica fuçando, ele fica se redescobrindo, ou querendo saber o que é importante para o negócio. Joga para o time, como eu falei lá atrás, né, a questão do apoio, uma das características que eu falei lá atrás, que dialoga com isso aqui, jogar pro time, né, ele trabalha com a equipe, né, de maneira dedicada, ele consegue fazer com que os funcionários comprem a ideia dele. É muito interessante isso, é muito interessante. Quando você consegue mostrar para os funcionários aquilo que está dentro da sua mente, quando os funcionários conseguem perceber aquilo que está guardado no seu interior, né? Quando os funcionários compram essa ideia, porque percebem que você não vai ganhar sozinho. Os funcionários percebem em você que, se eles conseguirem atingir aquelas metas, aqueles objetivos e alcançar o seu sonho, eles vão ser beneficiados. Beneficiados com a expansão do seu negócio, beneficiados com a expansão da sua empresa, beneficiados por terem oportunidade de terem promoção, por melhorias salariais, por aumento de comissão, por ter uma qualidade de vida melhor do trabalho, por ganhar premiações de viagens, enfim. Quando o empreendedor joga para o time percebe isso. Sabe o tanto que é ruim trabalhar em uma empresa em que você só vê o dono do negócio enriquecendo a si? Ele não investe na empresa. Ele ganha um dinheiro, ele obtém êxito num ramo de atividade, ele compra um barco, compra um iate,
Compra um carro novo, importado? Compra uma nova casa? Investe em prédios? E a empresa permanece do mesmo tamanho? A empresa não expande? Ele não investe em cargos? Ele não investe em novos produtos? Ele parece que, as pessoas percebem que parece que ele está sugando o máximo que a empresa pode oferecer para ele, e ele não acreditando que aquilo é passageiro, acreditando que ele não vai ter aquilo para sempre, e ele não investe no negócio. Os funcionários percebem isso. Um outro fato interessante aqui é ser líder. O líder, ele tem que ser desenvolvido. Quando você é um indivíduo que consegue perceber cada componente da sua equipe como um ser individual e que ele precisa ser tratado segundo a sua personalidade, você já começa a entender o que é liderança. Liderança não é você tratar todos do mesmo jeito. Liderança é você perceber um comportamento individual naquele seu funcionário e exercer sobre ele um estilo personalizado. Personalizado. Você não vai ser autoritário com todo mundo. Você não vai ser paternalista com todo mundo. Você não vai ser democrático com todo mundo. Você não vai ser liberal com todo mundo. Não. Você vai identificar o perfil de cada membro da sua equipe e vai exercer sobre ele um estilo de liderança que vai fazê-lo contente, que vai fazê-lo especial. Se ele se sentir especial, ele vai te dar resultado. Se ele não entender aquela comunicação, ou seja, o indivíduo possui o perfil de ter sobre ele o estilo de liderança democrático ou participativo, e você exerce sobre ele um estilo de liderança autoritário, provavelmente você vai perder esse talento. Provavelmente você vai perder esse colaborador. Provavelmente. Então, ser líder é uma pessoa que transforma as equipes. É você percebe, guia as pessoas e obtém resultados. No livro O Monge e o Executivo, um livro muito bacana de James Hunter, ele fala que o líder faz com que as pessoas atravessem paredes por ele. Muito interessante. Quer dizer, se você influencia alguma pessoa em alguma área da sua vida, pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser no time de futebol, pode ser no lazer. Se você consegue fazer com que alguma pessoa faça aquilo que você pediu, provavelmente você tem um potencial de liderança dentro de você. Né? Mão na massa. O que a gente percebe muito forte, o que eu percebo muito forte, e a literatura apresenta isso, é que as pessoas, os colaboradores, têm a tendência de seguir líderes, de seguir pessoas, de seguir empreendedores que estão junto, ou que pelo menos tiveram a oportunidade de estarem juntos no ambiente operacional, no fazer juntos. Né? Isso é muito, muito interessante. Né? Quando o Abílio Diniz, ele falou em uma das suas entrevistas que se parecer com um dos funcionários é algo muito positivo. Por quê? Porque você não fica distante demais do nível hierárquico, você fica próximo e você comunica, né? As pessoas se sentem semelhantes a você, né? Então, eles conseguem executar atividade com mais eficiência. Então, o empreendedor, ele tem essa questão forte de colocar a mão na massa. Ter um plano infalível, se vira sozinho, ser transformador, ser visionário. Não são coisas fortes? Não são coisas fortes? Então é por isso que a IFA definiu essas características como poderes. Eu achei muito interessante, como poderes. E eu acho que eu esqueci de falar uma coisa que eu estou lembrando agora, voltando aqui no livro anterior. Essa parte aqui de cima tratava sobre as habilidades e competências do empreendedor individual. Agora tem aqui, ó, as características do empreendedor
do intraempreendedor, do empreendedor corporativo, do funcionário, daquele que está lá dentro da empresa, daquele diretor, daquele superintendente, do presidente. Esse indivíduo é funcionário. Esse indivíduo é funcionário. Quais são as características e as competências que que esse empreendedor precisa ter? Eu não vou ler todas, eu não vou explicar todas, não. Vou só ler que algumas nem precisam de explicação. Você olha aqui e já, né? Lá, ser comunicativo. Aí aqui a explicação fala, ó, é ter habilidade de ouvir. É extremamente importante, né? Você saber ouvir, né? Não somente querer emitir a sua opinião o tempo todo. O empreendedor, quando ouve, ele aprende. O empreendedor, quando ouve, ele desenvolve habilidades percebendo o que está à sua volta, né? Até, assim, tem um ditado popular, né, que critica o falar muito. Não sei se vocês já ouviram, né? Um ditado popular que fala assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Por quê? Porque quando você fala com o cavalo, ele não te responde. Então, o tagarela, o falante, ele se torna um indivíduo tão inconveniente que quando ele fala, e de tanto falar, as pessoas bloqueiam o que ele fala. E aí cai aqui na síndrome, né, do dar bom dia a cavalo, ou seja, você fala o tempo todo e ninguém presta atenção e ninguém te responde. Então, aquele que fala menos e escuta mais, ele é mais elogiado. Ele se passa até por sábio algumas vezes, né? Por mais que não seja, mas passa-se por sábio. Então, aqui é muito interessante trabalhar a comunicação, né? E ter a habilidade de ouvir para depois, claro, argumentar, não é? Então, a comunicação nem sempre, o bom comunicador nem sempre é aquele tagarela, é o falante, né? Então, um bom comunicador, ele ouve, né? O indivíduo precisa ter criatividade, porque a empresa espera dele algo novo. Invariavelmente, se você é funcionário e está me ouvindo, ou se você é empresário, você está me ouvindo aí, participando dessa aula, você sabe que aquele na qual você está prestando o serviço, ou aquele na qual que está abaixo de você, precisa de uma entrega forte. Precisa entregar inovação. E não tem jeito de entregar inovação sem antes ser criativo. Então, se você não está sendo criativo, ou se nós temos que correr atrás disso. Nós temos que desenvolver uma habilidade forte para a criatividade, né? Ter dinamismo, ter iniciativa, ter flexibilidade, aqui a liderança também presente, ter um foco forte em planejamento, muito importante. Trabalhar o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal, ele tem ligação direta à liderança. Por quê? O relacionamento interpessoal é a capacidade que o indivíduo tem de interagir bem com as pessoas, de ser empático. Mesmo em situações de conflito, como está escrito aqui, né, ele demonstra atitudes positivas. Né? No filme lá no filme lá dos Vingadores, né? O Homem de Ferro, o Tony Stark, de certa forma, critica muito o Steve lá, o Capitão América, pelo excesso de positividade que ele tem, né? Quem é fã aí da Marvel e dos Vingadores, né? Saibam aí reconhece a analogia, né? O Capitão América tem um relacionamento interpessoal muito forte, né? Ele é o líder da equipe, né? Então, em meio ao caos, ele tem sempre uma palavra boa. Em meio ao caos, ele tem sempre uma palavra de positividade,
né? Então, o Capitão América tem um bom relacionamento interpessoal e, por conseguinte, ele é um líder. Ele é um líder, né? E o Tony Stark, por mais inteligente que seja, né? O Vingador mais intelectual, digamos assim, ele tem pouco relacionamento interpessoal, né? Ele tem pouca empatia, né? Não é verdade? Brincadeira de verdade, o empreendedor corporativo ou o intraempreendedor, ele precisa tomar decisões rápidas e assertivas. Nenhum tipo de gestor quer esperar uma tomada de decisão a longo prazo. Claro que você precisa tomar uma decisão, analisá-la e torná-la prática. Torná-la prática. E, por fim, aqui, ter uma visão sistêmica. Ter uma visão holística. Ter uma visão do todo. Isso significa ter uma visão sistêmica. É ter uma visão do todo organizacional. É você entender como que todos os departamentos devem trabalhar. Não estou dizendo para você conhecer todos os processos. Quando a empresa cresce demais, é muito difícil saber isso. Mas você sabe como tem que trabalhar aquele departamento, para que o outro departamento receba o serviço dele, ou receba os documentos, ou receba a atividade para o outro departamento seguir na sua operação. Então, é muito importante o empreendedor compreender e ter uma visão sistêmica do todo organizacional. Não é interessante o empreendedor não saber nada. Essa não é a minha área, esse não é o meu departamento. O empreendedor, o intraempreendedor e o empreendedor corporativo, ele tem que conhecer a sua organização. Ele tem que saber o que cada departamento tem que fazer para que ele corrija e para que ele empreenda energia para a obtenção de resultados. Né? Então, por fim aqui, né, nós temos uma outra característica, um outro autor que fala sobre características, né? Eu também coloquei o link, né, dele aqui, ó, né? O empreendedor individual, o intraempreendedor, as características empreendedoras, né? Tá aqui o outro link que eu postei para vocês, que o Dornelas, ele fala sobre o otimismo e a visão de futuro. Já falamos sobre isso. A capacidade de transformar crises em oportunidades e influenciar pessoas no sentido de guiá-las em direção às suas ideias. Falamos um pouquinho também sobre isso. O empreendedor, ele tem que naturalmente perceber, e ele percebe, o empreendedor percebe isso de maneira natural. Ele percebe quando ele tem um cenário muito difícil, ele consegue perceber solução. Poxa, no momento de crise, o que as pessoas querem? As pessoas não estão saindo de casa. Como que elas estão comprando? Eu vou ofertar dessa forma. Nossa, um serviço que ninguém comprava e que agora estão comprando muito. Muito interessante. Ele enxerga isso. A quantidade de startups, pessoal, que tem surgido hoje, nunca houve um volume de tantos negócios surgindo, né, com propostas e ideologias inovadoras. Por quê? Porque nós estamos vivendo um cenário de empreendedorismo latente. Nós estamos vivendo um cenário de empreendedorismo muito forte. Então, quer dizer, aquela máxima, ou aquele ditado popular assim, enquanto os outros choram, eu vendo lenço. É uma verdade. É uma verdade. Então, o empreendedor, ele nota oportunidades no ar. Ele percebe, né? Uma outra questão interessante aqui, a habilidade para inovar, criando algo novo, ou inovando o que já existe. Falamos muito sobre isso aqui também. A busca incessante por novos negócios e oportunidades, né? O empreendedor, ele não se cansa. O empreendedor, ele fica aspirando isso o tempo todo. Ele fica querendo. Algumas pessoas até falam, vai devagar, pensa um pouquinho, para. Não é isso? Por quê? O empreendedor fica aspirando isso constantemente, aspirando, querendo algo novo o tempo todo. Ele se preocupa em melhorar produtos e serviços. O empreendedor, como eu disse agora há pouco, ele é um insatisfeito constante com o status quo da empresa.
Ele não está satisfeito com aquele cenário atual. Ele consegue perceber que o seu produto pode melhorar a qualidade, que seu produto pode melhorar o desempenho, que seu produto tem alguns déficits a serem ajustados, que a sua prestação de serviço tem que melhorar, que de repente a qualidade, a garantia precisa ser incorporado. Ele consegue perceber isso e ele corre atrás disso. O empreendedor, ele é um insatisfeito com o resultado. Ele sempre quer algo mais. Ele sempre quer algo além. É insaciável. O empreendedor é insaciável. Parece que eu estou até exagerando, mas não. Se você conhece algum empreendedor, isso faz todo sentido para você. E é uma verdade. Né? É uma verdade, está na literatura. Né? O empreendedor, ele consegue perceber as necessidades do mercado. Ele consegue perceber e ele tem interesse em suprir essas necessidades. Né? Se está faltando alguma coisa, ele corre para ofertar aquilo ali. Se ele acha que está carente a prestação de serviço em um determinado mercado, ele corre para montar alguma coisa ali, naquele sentido. Então, o empreendedor, de certa forma, ele é um insaciável. Né? Ele é um insaciável. Eu vou postar, eu vou compartilhar com vocês 2 vídeos agora. 2 vídeos agora. O primeiro vídeo, ele fala do Eloy Dávila. Não sei se vocês já ouviram falar de Eloy Dávila. Eu coloquei o link para vocês no Google Classroom, mas eu vou postar o vídeo aqui também, se eu conseguir. Se eu não conseguir, vamos lá no link, lá no Google Classroom para assistirmos. Mas o Eloy Dávila, ele é fundador e presidente da Flytour. Vocês vão ver sobre o vídeo como é a Flytour, mas os curiosos pesquisem. Em 2014, essa empresa faturou 4 bilhões. Em 2018, 8 bilhões. Em 2012, eu não sei o faturamento dela. Desculpe, em 2020, eu não sei qual é a projeção de faturamento dela. Mas o fato é que essa empresa foi fundada por uma pessoa. E essa empresa foi guiada por uma pessoa inicialmente sem instrução. E o serviço dela é um serviço que requer muito conhecimento técnico e é um serviço que possui muitas pessoas instruídas no negócio. Quero que vocês assistam para você ver como que foi a infância do fundador e o que é que aconteceu com ele. Né? Esse programa, ele faz parte de um projeto, desculpa, essa história faz parte de um projeto da Endeavor. A Endeavor é um instituto que foi desenvolvido no Brasil, agora está em outros países, que eles compartilham histórias de sucesso e palestras e cursos e fóruns e pesquisas relacionadas ao fomento do empreendedor. É muito interessante. Então, se você também quiser pesquisar Instituto Endeavor, pesquisa no Google. Você pode se cadastrar gratuitamente, tem palestras gratuitas para serem assistidas lá, né? E, na verdade, esse projeto é da Endeavor, e ele chama Day One. Por que Day One? Porque os empreendedores foram desafiados pela Endeavor a tentar contar, no máximo em 20, 30 minutos, partes da história da vida deles que foram fundamentais para que eles chegassem onde eles chegaram. Né? Então, eles compartilham um pouco da história deles, das dificuldades, dos êxitos, e como eles chegaram onde estão. São empreendedores de sucesso. Então, o primeiro vídeo que eu quero compartilhar com vocês é o vídeo do Eloy Dávila. O segundo vídeo que eu quero compartilhar com vocês é do Luciano Huck, do apresentador do Caldeirão, da Globo, atualmente. Né? Então, ele tem uma história muito forte com o empreendedorismo em outros ramos de atividade. Então, também quero compartilhar com vocês aqui a história do Luciano Huck, que já foi veiculado alguns anos atrás, está disponível ainda. Estou postando o link também lá no Google Classroom, e vou ver se eu consigo também postar ele aqui. Se não der certo de postar aqui, vocês assistem lá no Google Classroom, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês são essas 2 histórias, e depois levar vocês a refletirem sobre algumas perguntas, né, que eu coloquei aqui, ó. Cite 3 momentos importantes na vida dos personagens
que os tornaram quem são. Cite 3 desafios que ambos tiveram para chegar onde estão. Eles possuem alguma habilidade ou características que os tornam diferentes? Cite-as. Aí você vai olhar nos slides e nesses 3 links para você citar, né? Segundo a literatura, eles são empreendedores. Por que eles são empreendedores? Vamos dizer aqui, por que vocês acham que são empreendedores, considerando a literatura que nós estudamos aí até hoje? Eles podem ser considerados pessoas de sucesso? Por quê? Sucesso é algo inerente a cada pessoa. Cada um identifica o que é sucesso. Sucesso é uma palavra muito forte e interrogativa, né? Então, o sucesso para mim é algo, para você é outro, para eles é outra coisa. Então, vendo o vídeo, vocês vão identificar se eles se consideram pessoas de sucesso. Aí eu gostaria que vocês compartilhassem aqui. Quais características do empreendedor estudadas que podem ser identificadas por eles, ou neles? Descreva para ambos. E quais foram as causas que eles empreenderam? Por que eles empreenderam, né? Então, quero compartilhar aí com vocês também este cenário, né, na qual a gente fala sobre a vida desses 2 personagens, ok? Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês os 2 vídeos. Se porventura não der certo, então vocês cliquem nos links aqui, ó, para vocês assistirem, né? Tá aqui, ó, Luciano Huck e tá aqui Eloy Dávila. Mas eu vou tentar veicular aqui esses 2 vídeos para vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Eloy. Quero agradecer o convite da Endeavor, mais uma vez, e dizer a vocês que tenho uma empresa, hoje sou CEO de uma empresa, mas eu digo que as empresas não existem. São as pessoas que existem. São elas que fazem as empresas. E tenho certeza que o que vou dizer aqui hoje vai justificar isso, de que nada se faz sozinho. Nenhuma grande estrela brilha sozinha, com certeza. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês o que eu aprendi como empreendedor e o que faço ainda é empreender todos os dias. E eu encontrei vários caminhos. E um desses caminhos é realmente quando eu sou o 14º filho de uma família de 15 irmãos. Teve alguém de 10 aqui comigo hoje. E a mãe dele estava aqui. Maravilhoso também. E aí, minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 9 meses. Meu pai me deu para minha irmã casada, com 14 anos, casada com 14 anos, me deu para ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Foi muito difícil, mas começou lá no sul. Eu sou gaúcho, mas não sou gay, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Porque todo mundo acha que gaúcho é gay, nem todo gaúcho é gay. E não é porque tenho 4 filhos, não. Mas a ideia é que eu, aos 6 anos de idade, então, com essa minha irmã, ela trabalhava fora, ele também. Ele bebia um pouco, infelizmente, ele bebia um pouco, e ele incomodava um pouco. E aos 6 anos de idade, a gente mudou para Porto Alegre. E aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e me dava numa caixa de marmelada, uma fita grande aqui, de tabletes de marmelada, e eu ia vender na rua. E eu vendia na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, bem ali, na Sertório, e eu olhava a pista, eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Então, os sonhos da gente, eles vêm de infância ou não, mas todos aqui têm uma oportunidade de empreender da mesma forma que eu tive. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago.
Então os caras brincavam, vai mamar no bode, não me enche o saco aqui. Mas eu vinha para casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, Jorge, ele era cobrador de ônibus. E então eu não pegava o ônibus para ir para a cidade, eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria, quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então, eu resolvi um dia, que esse meu cunhado bebeu muito, e me deu uma garrafa de vinho que ele me dava, 5, 6 horas da tarde, e vai buscar pinga para mim, pinga com laranja espremida. E um maço de cigarro Lincoln, os velhos aqui já sabem o que eu estou falando. E eu joguei tudo fora e fugi de casa. E aí fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer, é lá que está a grande oportunidade. Gago, um calção, que lá era calção, né? Na minha época era calção, uma blusa e uma 7 vida. Quem sabe aqui é uma alpargata hoje, né? Uma 7 vida. Naquela época era 7 vida. E eu fugi então, pela primeira vez para São Paulo. E aí eu fui pegando carona. Eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. E com 8 anos e pouco, sem dúvida alguma, eu tinha um pouco de receio. Mas eu fui parando, mentindo muito. A minha mulher diz que eu minto até hoje. Mas eu mentia que eu tinha uma tia na próxima cidade e vim. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, viação Minuano, não existe mais. Me botou num ônibus, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado, e falei, olha, tio, eu sou de São Paulo, vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha, no mesmo dia eu voltei para São Paulo. No mesmo dia eu voltei para São Paulo. E sem dúvida alguma, não fui mais para a Praça da Sé, que eu não sou trouxa. Lavava carro, vendia jornais. Quando vendia, ia para o albergue. Na 23 de maio, eu não sei se vocês sabem, tem 3 viadutos. 2 deles viraram albergue quando inaugurou. Ainda existe lá. E um deles é a funerária, né? O primeiro é a funerária e os outros 2 são albergues. E eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje. Porque quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fósforo, e põem aqui e queima, e vai queimando. Aí você leva um susto e acorda. Então é importante essa vida, porque você vai aprendendo. Não queria ser preso de jeito nenhum. E aí, voltei um pouco para a Praça da Sé. E lá encontrei um senhor, seu Manuel. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade. Claro, né? Eu fugi de casa e eu não quero voltar, porque eu apanho lá e não quero voltar. Ele falou, bom, eu sou aposentado, vou te levar para minha casa, eu tenho 3 filhos, 3 netas, 3 filhas e 3 netas que voltaram para casa. Então você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os 11 anos e meio com ele. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. E eu vinha do Tucuruvi até o centro, às vezes a pé. E trabalhei lá por um bom tempo. E conheci duas pessoas. Um gaúcho, com 16 anos, que queria viver de mulher. E o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vamos para o Rio que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. E eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida, não tinha documentação. Fiquei no viaduto do Chá quase 6 meses para conseguir uma cópia do meu registro, tirar a carteira de trabalho, aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje, crime é roubar, matar e votar aos 16 anos. Mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. Sinceramente, não entendo esse país. Como é que alguém possa roubar,
matar e votar no presidente, mas não pode trabalhar. Não é crime alguém trabalhar, sinceramente não é. E aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Do Botafogo, ao Lago do Canecão, tomando banho de vaselina, hein? Cuidado aí com a gauchada. Voltei pro hotel à noite, Flamengo, um hotelzinho de 2 andares, na frente cheio de hotelzinhos, que eram pousadas todas de portugueses. Falou, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado, caímos numa obra e saímos. E aí eu fui para Copacabana. E lá, sem dúvida alguma, na cidade maravilhosa, eu fui lavar carro e guardar carro em frente ao Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares, que foi meu padrinho de casamento e infelizmente faleceu. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para a vovó Estela. Tem uma passagem que eu não contei, mas eu não tinha os 2 dentes da frente. Eu trabalhei numa padaria entre Mafra e Rio Negro, tem um rio, tem uma ponte e uma padaria. Eu trabalhei lá por uns 6 dias para conseguir dinheiro para vir para São Paulo, ou carona, o que for, e eu chamei o padeiro de corno. E ele me deu um soco, correu atrás de mim e me quebrou os 2 dentes da frente. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha os dentes. Eu trabalhei em São Paulo sem os dentes da frente. E aí ele me apresentou então para uma pessoa maravilhosa, que é a vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. Porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem. E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de 2 lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, carção, soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. Todo mundo é cobaia aí, cuidado, hein? Não riu, não. E aí eu tive a oportunidade, então, de aprender a ser um office boy. Aprender a falar o português correto. Ela era muito braba, dona Estela. Muito braba. Mandou o marido embora e tudo. E ela falou, Eloy, português correto. Dedicação. Meu café da manhã às 8 da manhã, pronto. Batidinho. Nesse café, um pouquinho de água e leite. Todo dia pela manhã. Escovar os dentes. E eu comecei então a visitar a Braniff todos os dias, a Panam, a Varg, e eu comecei depois a emitir bilhete. E fiquei lá até os 12 anos de idade. Aliás, até os 17 anos de idade. Quando minha irmã, saindo de Porto Alegre para aventurar aqui em São Paulo com 6 filhos já. Um marido bêbado ainda e meu irmão maior bêbado também. Porque meu irmão maior cantava em boate e ele só cantava se estivesse bêbado. Lembra um pouco Nelson Gonçalves, assim um pouquinho. E aí não tinha jeito. Eu tive uma trajetória extremamente difícil, mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim. Porque eu consegui fazer muita coisa. E das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi. Aprendi. De que se para conseguir alguma coisa, você tem que guardar a sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. E eu sempre guardo isso hoje comigo. Às vezes eu brigo com muita gente, depois eu vou lá e falo, desculpa aí. Porque é fundamental que uma pessoa como eu sobreviva num momento tão difícil que eu tinha como vida. Então eu fiz tudo, office boy, lavei carro, vendi porta-vaso, vendi porta-vaso é pesado, é de ferro. Fiz tudo na vida, obra, porto,
trabalhei em Porto, eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. E eu vim para cá com uma idade crítica, muito crítica, de 17 para 18, quartel. Entrei no quartel e viram que eu tinha uma dificuldade. De novo, mais uma dificuldade. Eu estava com sífilis no sangue. E aquela época era muito difícil. E meu sonho era ser da PE, né? Então, eu estava no quartel da PE, mas fui mandado embora pelo terceiro dia, depois, antes de cortar o cabelo. Me deram 72 bezetacil e falou, vai embora, desgraçado. E eu fui embora e eu fui me curar. E, consequentemente, mais um caminho. Eu acho que todos os dias nós temos esse caminho. E, consequentemente, eu entendi que vou continuar a minha vida de vendedor. Eu acho que sempre eu fui um vendedor. Encontrar o caminho todo dia. E eu encontrei na atividade de turismo um jeito de vender. Porque entendi que as agências de viagem, na maioria, são compradas. Elas não sabem vender. Prestam um bom serviço, mas não sabem vender. E eu achei que, sinceramente, o meu dom, além da indústria, que eu gosto muito, que vocês sabem que eu fugi então com 8 anos, porque eu já gostava de viajar. Eu adoro o que eu faço, sou louco pelo que eu faço. Um empreendedor é fundamental isso, acreditar no que gosta e ir atrás. Não desistir nunca. Pode dar um passo para trás, mas depois 2 para frente. Não desistam. Vão atrás do sonho de vocês. Mas entendi que um empreendedor, ele precisa ser vendedor. Eu acredito que um empreendedor tenha que vender o que ele construiu, o que ele sonhou, o que ele empreendeu. Não para vender no dia seguinte a empresa, mas vender o produto, o serviço que ele criou, que ele empreendeu. E criar até a família como eu. Eu criei 4 filhos, eu tenho filhos de 42 anos, 41 anos, 37 anos, de 34 e 5 netos. E agora vou para o 6º neto. Eu fiquei rico no negócio? Não. Eu constituí a família, eu fiz o meu negócio. Eu vi muitos ricos infelizes e conheço muitos ricos infelizes. E vocês também. Então o dinheiro, ele divide, mas ele aumenta a sua visão como família, como cidadão, como ser humano. Aliás, a palavra ser humano é bem clara. Nós queremos ser humano, ainda não somos, porque matamos uns aos outros. É muito importante o que eu estou falando, mas nós temos que aprender muito ainda sobre isso. Sobre o ser humano. E eu tenho, nessa vida, tudo que eu faço, eu vendo. Tudo que eu faço, eu vendo. Só não vendi a mulher ainda, os filhos, nem os netos, isso eu não quero vender. Aliás, vocês viram que eu não casei, então, com mulher rica, coisa nenhuma, né? Mas, aos 50 anos, na idade do lobo, a minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada e me mandou embora. E aí pegou um bom advogado e me tirou quase tudo. Aliás, é uma advogada, é muito famosa aqui em São Paulo. E eu fiquei só com 51% da empresa que eu queria. Então, fiquei pobre de novo e comecei tudo de novo. Porém, o que eu posso dizer para vocês, que lá daquele aprendizado que eu tive, lá daquele aprendizado de estar na rua, eu falei, aonde eu comecei minha empresa nova, aonde lá, daquela dificuldade que eu tive, que muitos de vocês terão, que é o começar dentro de uma sala, com uma pessoa sozinho, sem investimento, e alguns de vocês podem ter ou não podem ter, mas não devem desistir. Não devem desistir em hipótese alguma. Da Edo eu formei a Flytour, logo em seguida, e hoje eu tenho uma empresa muito boa, tenho colaboradores ótimos que começaram comigo há 38 anos atrás, há 40 anos atrás, nós vamos fazer 40 anos agora, 5 de novembro, estão no conselho hoje, também, já tenho um conselho executivo desde que eu me separei, lembra? Exigência, e hoje nós temos um conselho, não deliberativo ainda, mas muito bem trabalhado, consultivo, com 3 pessoas de dentro da Flytour, colaboradores e 3 externos, prestando conta dentro do site. Se vocês entrarem no site hoje, está lá, 5 anos do nosso fechamento auditado pela Ernst Young. Muito transparente. Ladrão que rouba ladrão, só lá em Brasília tem perdão.
Não pode. Nós temos que pensar que os americanos chegam aqui, investem milhões, e nós não investimos no Brasil. Nós não acreditamos no nosso país. Nós acreditamos pouco no país. Nós temos que acreditar mais em nós primeiro e depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu que não estudou, cheguei aonde cheguei e ainda vou mais longe. Eu estou com 64 anos e não comecei ainda. Alguém está cansado aí? Não comecei ainda. Então não tenham medo de que eu tenha começado com 24 anos um investimento próprio. Perdi vários negócios, quase quebrei, em 90 quase quebrei, passei por todos os planos, mas eu briguei com 2 concorrentes meus, e eu fiquei devendo naquela época 3,5 milhões de dólares, vendi 14 apartamentos num dia, e comecei minha empresa de novo, não quebrei. Quebrar uma empresa hoje, e ficar com imóvel, com patrimônio, é no mínimo uma burrice. Comece de novo, porque eu tripliquei o patrimônio depois que eu vendi. Então acreditar, de novo, acreditar em vocês mesmos, sem ter medo de ser feliz. Porque eu acho que isso que eu faço hoje, uma empresa que está no Brasil há 40 anos, nosso faturamento para esse ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. 5 milhões de passageiros prestados serviços pela empresa. Eu presto serviço na internet como B2B e fisicamente com as lojas, com os franqueados. E não tenho medo de dizer para vocês aonde eu quero chegar. Nós queremos chegar, sem dúvida alguma, a faturar 9 bilhões e 400 em 2018, sem medo de ser feliz, 5 mil empregos, porque isso é que tira a violência desse país. Nós não temos emprego ainda, nós não temos educação, e eu acho que isso é importante. Nós temos hoje 13 salas de treinamento no Brasil, eu acredito muito nisso. Quando eu olho aquelas salas lotadas, eu choro, porque é maravilhoso saber que você está capacitando alguém, que está te ajudando, que te trouxe até aqui, que sem dúvida alguma, eu não faria absolutamente nada sem eles. A gente usa muito bem peopleware, software e hardware. É um tripé bastante interessante, principalmente para mim. Eu ainda escrevo errado, eu ainda não sei quando é vírgula, quando é ponto, eu não sei quando é N, quando é M, eu não sei quando é C cedilha e quando é S. Isso quer dizer, o peopleware, as pessoas me trouxeram até aqui. Acreditaram no meu sonho. Muitas pessoas acreditarão nos sonhos de vocês. Não tenham medo, não tenham mesmo, nenhum medo. E, consequentemente, o que me trouxe até aqui, claro que foi esse sofá, em todas as fly tour, eu tenho esse sofá. Inclusive eu entro pela manhã, na fly tour, e passo por ele. Olho para ele, porque às vezes eu venho muito puto na rua, né? Olho para ele e já fico humilde. Na hora. Lembro de onde saí. Ah, desculpe. Casei com a minha mulher de novo, realizei o meu sonho e fiquei rico. Fiquei rico. Foi difícil voltar com a minha mulher, foi muito difícil. Meus 4 filhos, levei para o Rio de Janeiro, falou, ó velho, não vai que ela já está até com o namorado. Falei, deixa comigo que ó, consegui casar, comunhão de bens, tudo passadinho, uma maravilha. E se ela tivesse aqui, ela dizia, olha, ele esqueceu algo, ele é mentiroso ainda, porque na verdade eu voltei para tirar o resto do desgraçado. Então é importante isso. Eu acho que cada um de nós é um provedor de dignidade. É importante isso. Se vocês empreenderem e não pensarem nisso, vocês vão perder o negócio de vocês. Vocês não terão humildade suficiente para continuar. O jogo é duro. E agora eu estou muito feliz porque a gente conseguiu passar isso para um instituto social, onde nós estamos capacitando lá para o primeiro emprego. Lembra o meu primeiro emprego, como foi? Calça, calção, soldado? Muitos meninos ainda têm hoje, de 14 a 15 anos, que não podem trabalhar, que ainda fala velho, mano, e a gente está trabalhando eles 6 meses. Temos um grupo agora, exatamente agora, um grupo de 115 adolescentes, onde a gente quer
trazer eles para a indústria do turismo, com o nosso corporativo todo, juntamente com a Prefeitura e o SENAC. Nós estamos fazendo esse trabalho. São 115, vão se formar 6 meses de aula, 3 horas e meia por dia, tudo financiado pela dona Tony, minha esposa, e eu. Não incluímos a empresa nisso. Achamos que é um dever meu como cidadão fazer isso. Aliás, eu acho que é um dever de todos nós, fazer a nossa parte também, socialmente falando. Então, quero dizer para vocês que me sinto muito feliz, quero dizer mais ainda, que Deus abençoe todos vocês, e que vocês não deixem de realizar o sonho de vocês. Mas eu diria para vocês não pensarem muito. E para acabar uma história, eu tinha uma avó, como eu fui um neto muito tardio, eu tinha uma avó com 94 anos. Ela tomava mate e chimarrão. E um dia eu fui para a casa dela e ela me disse, eu era muito jovem, e ela me disse, vai buscar para a vovó a minha água para tomar o meu mate. E aí eu fui buscar a água, vinda com ela, quase perto dela, estourou a latinha de azeite, que tinha um arame, e me queimou toda a perna. E a vovó me botou no colo e disse assim, olha meu neto, está vendo esses pés de laranja, mexerica, que lá é mexerica, né? Bergamota, desculpe. Quando a vovó morrer, para de chorar, porque quando a vovó morrer, a vovó vai deixar tudo para você. Olha, a filha da puta morreu, não me deixou um pé de laranja. Então, por favor, não espere pela vovó. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Confesso que eu sofro muito mais em fazer isso aqui do que fazer qualquer programa de televisão. Eu passo a semana ansioso, o que eu vou falar, mas enfim. Obrigado pela presença de todo mundo que acordou cedo hoje. Parabéns pelo evento, pela Endeavor. Acho muito inspirador ver esse tipo de gente somando forças para tentar transformar de fato, fazer um país mais legal, dar chance desde a base da pirâmide do empreendedorismo até quem já deu muito certo. Eu tenho, acho que o privilégio de ter interlocutores em todas essas camadas da sociedade do empreendedorismo e vejo que, de fato, acho que meus filhos e os filhos de vocês vão poder crescer num país diferente. Eu acho que, de fato, está mudando. Eu estou no Rio de Janeiro há 14 anos, essa cidade mudou muito, esse estado mudou muito, tenho viajado o Brasil inteiro e estou vendo essa transformação em loco. Então, acho que não é demagogia, não é ficar falando bobagem, acho que, de fato, a gente está tendo o privilégio de ver um país se transformando. Agora, chegando ao nosso Day One, eu acho que o terror da era digital é que uma palestra como essa você tem 20 minutos para falar alguma coisa que preste ou 20 anos para se arrepender na internet das bobagens que você falou, né? Porque você, sendo franco, hoje o YouTube é o terror de qualquer pessoa famosa. Se você der uma busca em Luciano Huck discute o pré-sal, deve ter 3 views. Luciano Huck discute a crise em Chipre, 7 views. Imagens do Luciano Huck perdendo a carteira de motorista na lei seca, 1 milhão de views. Então eu espero que eu fale alguma coisa que faça sentido aqui para vocês. Não foi uma tarefa fácil escolher o Day One, caber em 20 minutos e tentar falar alguma coisa que tenha sido de fato importante na minha vida. Não sei se foi um dia empreendedor, mas de fato acho que foi o dia que mudou a minha vida. Eu tenho 18 minutos agora, é bom me apressar. A gente tem um vício em televisão que é o falar de uma maneira simples e que todo mundo possa entender a mensagem. A gente tem uma máxima sempre que a gente faz reunião de criação, que a mãe do Romário, depois do programa, tem que ficar satisfeita e informada. Então você precisa transformar qualquer informação que seja compreensível para qualquer um. E se tem uma palavra que não é nada televisiva, é empreendedorismo, né? Porque a palavra é uma merda, assim, você para pra pensar. Ela não encaixa em lugar nenhum, difícil de falar, difícil de compreensão.
Até em inglês, você tentar traduzir, em inglês é uma língua que soa suave, né? Que tudo rima com música, vira nem Shakespeare consegue rimar. Mas a verdade é que acho que o meu prazer na vida, indo pelo lado do empreendedorismo, é ter ideia e transformar isso em realidade. Aí quando eu comecei a escrever isso aqui, eu falei, eu acho que é isso que é empreendedorismo, né? Você ter ideia e ter a disposição e o talento, e a vontade, o trabalho, a capacidade de virar realidade. E a televisão funcionou muito na minha vida, porque eu acho que a televisão é um eletrodoméstico, como tantos outros que a gente tem em casa, só que a geladeira a gente enche com comida, a máquina de lavar você enche com roupa suja, e a televisão você tem que encher com ideias. Então eu acho que é por isso que eu me apaixonei por esse eletrodoméstico, acho que isso que me faz feliz hoje como profissional, como pai de família, é lá que eu descarrego todas as minhas ideias, e eu acho que para você, fiquei pensando sobre criatividade, né? Para você ser criativo na vida, e as pessoas que eu tenho cruzado, eu acho que você tem que ter um controle muito grande sobre as suas próprias paranoias, você tem que ter um descontrole absoluto sobre as suas ideias, e você tem que ter disciplina e método para fazer as coisas funcionarem, para colocar as ideias de pé, que eu acho que é fundamental. Aí eu fiquei pensando qual seria o meu day one, e eu acho que o meu day one, o primeiro dia, né, para a gente não ficar falando tudo em inglês aqui, acho que o primeiro dia, ou um dia importante da minha vida, começa com um telefonema de uma daquelas pessoas que de tão importante, você acha que as pessoas nem usam telefone, né? Que elas falam por telepatia, ou que elas só usam memorandos, mas que jamais usariam telefone, mas eu recebo um telefonema perguntando se eu podia me encontrar para bater um papo. Óbvio que eu poderia bater esse papo, se ela marcasse às 11h55 do dia 31 de dezembro, eu estaria lá com certeza, mas eu fiz, não, posso, mas quando? Marquei para dali uma semana a conversa, sofri durante uma semana até chegar o dia dessa conversa, e ela marcou num restaurante no Shopping D&D em São Paulo. Para quem conhece, é um shopping de decoração que tem ali na Marginal Pinheiros. Eu cheguei pontualmente na hora marcada, mas só eu cheguei pontualmente na hora marcada. Fiquei lá 1 hora esperando. Já estava quase desistindo. Na verdade, achei que estavam desistindo de mim e não eu que estava desistindo. Até que chegou um cidadão de terno preto, walkie-talkie no ouvido, eu sentado no restaurante sozinho, com cara tipo de policial civil fazendo bico, assim. Aí chegou pertinho da mesa, encostou, falou, senhor Luciano Huck? Falei, pois não. Me acompanhe. Falei, pois não. E lá saiu eu atrás do senhor de terno preto, sem falar uma palavra, no Shopping D&D, andando. E aí, só para contextualizar um pouco quem era aquele menino que estava sentado na mesa e o que estava acontecendo na minha vida naquela época, a gente está em 1999, um ano que Chico Anísio, grande mestre do humor e da criação e de ideias, tinha dito numa entrevista, até anotei para ele, abriu aspas e disse, o Serginho Groisman chegou na emissora com 15 anos de atraso e o Luciano Huck veio com 10 anos de antecedência. Na época o Chico estava falando das contratações que a TV Globo tinha acabado de fazer. Até hoje eu discordo do que ele disse do Serginho na época, mas em relação a mim, eu acho que ele tinha alguma verdade ali. Acho que ele tinha alguma razão. Naquela mesa do shopping estava sentado ele devia ter 20 e poucos anos. Tinha 20... Não sei fazer essa conta, mas uns 26, 27, acho. Criado a pão de ló, em São Paulo. Filho de pais separados. Classe média paulistana, meu pai e minha mãe professores universitários que são até hoje, minha mãe vive só da faculdade até hoje, e naquela altura, aquele moleque que estava sentado na mesa apresentava um programa na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, chamava H, ao vivo e no mesmo horário do Jornal Nacional. O nome técnico do programador que fez isso na Bandeirantes era insanidade pura, absoluta falta de bom senso, mas que hoje, olhando para trás e vendo como é que era a fotografia daquela época, acho que a gente era meio guerrilheiro, assim, a gente era um núcleo subversivo
dentro da televisão, sem ter essa consciência. Acho que a gente tinha uma coisa corajosa, a gente era muito pouca gente, fazia de tudo. Quando a gente fazia programa ao vivo de verão, que a gente resolveu fazer aqui no Rio, eu entrava no palco com o palco grudando ainda, tinha acabado de pintar o palco, o link era uma panela que a gente virava pro satélite, assim, achava, se caísse, obviamente que ia ficar uma tela preta de 1h30 na Bandeirantes. Mas a gente se virava, a gente fazia com muito pouco dinheiro, mas fazia um programa que eu acho que tinha um pouco da irresponsabilidade da época, a gente não tinha compromisso com nada, se não der, ninguém assistia mesmo, então se não desse certo não tinha problema, entendeu? Então você tem mais chances, você tem menos responsabilidade, você tem mais chance de tentar ser diferente. Eu acho que acho que eu e minha turma, a gente já era muito criativo na época e tinha essa coragem e responsabilidade ainda meio juvenil de não entender muito o que estava acontecendo. Você parava para pensar, a gente fazia em cima do programa mais importante da TV brasileira. De um lado você tinha o William Bonner, do outro lado você tinha a Tiazinha, por exemplo. Aí você tinha a Fátima, toda séria, do outro lado da feiticeira enfiando a bunda na televisão. Então, mas era divertido, foi uma fase realmente muito divertida. A gente fazia uma televisão sem compromisso, assim. Acho que a gente contava muito com a nossa criatividade. Tem uma passagem engraçada que eu acho que marca muito aquela época da minha vida, na TV Bandeirantes ainda. Eu acho que era muito que era o H naquela época, e acho que por isso que foi desdobrando. Ia ter o Oscar, e foi o ano que a Fernanda Montenegro era indicada a melhor atriz com o Central do Brasil, e o Benigni, com A Vida é Bela, tinha também 180 indicações para o Oscar. Aí, 4 dias antes do Oscar acontecer, a gente resolveu, não, vamos cobrir o Oscar. Só que óbvio que a Bandeirantes não tinha direito para ficar nem a 5 quadras do tapete vermelho. Mas vamos cobrir o Oscar? Tá bom, vamos cobrir o Oscar. Aí a gente viajava pequenininho, fui eu, um diretor meu, mais um produtor e mais ator. Fomos 4 pessoas para Los Angeles. E aí eu tinha um amigo meu que tinha produzido o filme do Benigni, não sei o que lá, a gente tinha que ir barato, todos os hotéis estavam lotados. Eu liguei pro Gianni e falei, Gianni, podemos ficar na tua casa? Falou, lógico, tal. Aí cheguei na casa dele, muito gentil, me arrumou 2 ingressos para... melhor, primeira parte. Esqueci. Entro no avião. Classe executiva, consigo com as minhas milhas, sentei no avião, não sei o que lá, indo pro Oscar, pensando nas coisas e tal. A hora que eu vejo, senta do meu lado, Dona Fernanda Montenegro. Do meu lado. Falei, Dona Fernanda, estou indo pro Oscar, a senhora está indicada, a senhora se incomoda em me dar uma entrevista no voo? Ela falou, não, meu filho, ficou com pena de mim, né? Pode mandar. E não tinha essas coisas, não tinha celular, nada, tinha as câmeras um pouco maiores. Eu travei a câmera entre a poltrona da frente e entrevistei Dona Fernanda. Então já tinha entrevista exclusiva, Dona Fernanda não tinha nada para fazer no voo, ficou me conversando, né? Então eu já tinha uma entrevista exclusiva com a Dona Fernanda Montenegro, beleza. Aí cheguei, fui para casa desse meu amigo em Los Angeles, ele muito gentil me deu 2 ingressos de orquestra lá embaixo pro Oscar, nunca tinha ido, estava achando ótimo e tal. Aí estava sentado 2 dias antes do Oscar, começou a ver uma confusão na casa do Gianni, gente brigando. Eu passou a produtora e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, o Benigni precisa de mais 2 ingressos pro Oscar, pra tia dele que veio de Roma e não tem mais ingresso. Falei, bom, se ele me dá a entrevista, eu dou os meus ingressos. Aí, batata, falou, peraí, ligaram e falaram, olha, o Benigni dá uma entrevista pra você se você der os 2 ingressos. Eu falei, tá fechado. Aí no dia seguinte fui e fiz a entrevista no quarto dele, que foi ótima também, e voltamos pro Brasil com a entrevista com o Benigni e com a Fernanda Montenegro. Então eu acho que esse era muito o espírito subversivo da época da televisão que eu fazia, que era uma coisa sem compromisso, mas sempre tentando fazer o melhor conteúdo possível com os parcos recursos que a gente tinha na época. Mas o fato é que isso dava 5 pontos à noite na Bandeirantes, em cima do Jornal Nacional, o que era uma coisa bem importante. Só para contextualizar um pouco melhor, além do programa de TV que eu fazia, nessa época que eu estava com 26, 27 anos, eu tinha boate em Maresias, São Paulo e Rio de Janeiro, tinha restaurante em São Paulo, tinha uma coluna diária no Jornal da Tarde, apresentava um programa de rádio domingo à noite na Jovem Passat, eu tinha uma pousada em Fernando de Noronha e um monte de coisa que eu não me lembro. Tudo isso naquela época, juro para vocês, feito sem um tostão.
Meu pai tinha me emprestado $6.000 em 92, em julho de 92, para eu abrir o Cabral, que eu devolvi para ele. E depois a gente foi pedalando as coisas de conseguir patrocínio para fazer as coisas, enfim. A gente foi... acho que eu fui empreendendo do jeito que eu podia. Até que eu não ganhei dinheiro nenhum na época ainda, mas trabalhava muito. Mas deixa eu voltar um pouco, só para contextualizar esse 1999, quem era esse menino que estava sentado naquela mesa do Shopping D&D. Então eu volto para a mesa, estava lá sentado eu, me achando o pica das galáxias. E só com o tempo acho que eu pude aprender e entender que quem estava sentado ali era um menino um tanto quanto mimado, eu acho, com um universo um tanto quanto limitado aos jardins de São Paulo, apesar de muito criativo, mas estava ali. Acho que daqui a pouco chego na minha melhora como ser humano, que acho que aconteceu nos últimos 14 anos. Mas o fato é que eu comecei a seguir aquele cidadão de terno, com pinta de James Bond de Irajá. Fui seguindo o cidadão que entrou num elevador no meio do shopping, subiu o elevador e foi tipo, sabe Alice nos Países das Maravilhas, que ela entra no toco de árvore e sai numa outra dimensão, numa casa? Foi isso, eu entrei naquele elevador no shopping e segui o cidadão. E fui seguindo ele no corredor do hotel e voltando à minha contextualização, que eu falei que eu era um menino mimado sentado naquela mesa, eu acho que 14 anos depois daquela cena naquele corredor, estou aqui hoje, e eu acho que eu finalmente entendi a minha missão na televisão e no mundo. Eu acho que foi a televisão, sem a menor dúvida, principalmente a TV Globo, e eu acho que está sendo a minha escola, porque eu digo que a gente faz que é televisão de alta performance, e que aos trancos e barrancos, eu acho que está me ensinando e me ensinou muito o que eu acho principal para qualquer empreendedor em qualquer estágio da vida, que é ter foco. Você ter um olhar criativo sobre o mundo, acho que muito mais do que talento é treino, cara. É o treino de como você olhar as coisas. Acho que quanto mais você treina, mais criativo você fica. E eu acho que se você não conseguir atrelar a sua criatividade a uma pitada bem grande de disciplina, de trabalho e principalmente de foco, que eu já disse, você acaba virando uma pessoa cheia de ideias, mas perdida nas suas ideias. Você não consegue colocar nada de pé. E eu acho que, sem dúvida, a mudança para a TV Globo na minha vida, nesses últimos 14 anos, foi, acho que, o grande divisor de águas na minha vida. Eu acho que não só pelo novo emprego, pelo novo desafio, por ter mudado de cidade, por ter sido obrigado a fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar com interlocutores do mais alto nível, e eu acho que me fez uma pessoa melhor, assim. Eu acho que o programa que eu faço hoje me possibilitou entrar na casa das pessoas sem nenhuma credencial política ou qualquer coisa. As pessoas me recebem de braços abertos. Eu acho que eu pude ver esse país inteiro de norte a sul e estou podendo fazer isso. Então eu acho que eu virei uma pessoa muito mais democrática. Eu acho que eu não tenho a menor vergonha de falar que eu sou despido de qualquer tipo de preconceito hoje. Acho que eu sento com o mesmo prazer com a Gaviões da Fiel, como eu posso sentar com a Presidente da República, como eu posso sentar na Rocinha, e vou estar com a mesma roupa, vou falar as mesmas coisas, vou pensar as mesmas coisas. Então, eu acho que eu melhorei muito como ser humano. E eu acho que essa mudança de vida foi fundamental. Acho que eu quando fui contratado pela TV Globo, eu vim num pacote que incluía eu, Jô Soares, Ana Maria Braga e Serginho Groisman. Ou seja, se fosse para apostar em quem dava errado, eu pagava dobrada, né? Quem não vai dar certo? Ele, ninguém conhece. Eu não tinha nenhuma tradição na TV, eu não era conhecido do grande público, eu tinha uma molecada que me acompanhava no H, e quando eu cheguei na TV Globo, eu fui colocado num horário que foi ocupado pelo maior nome da história dos auditórios no Brasil, foi Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e para concorrer com um cara que era um monstro da televisão na época, que era o Raul Gil. O fato é que não foi fácil esse começo, de maneira nenhuma. Eu acho que foi um processo longo, porém constante, para eu entender qual que era a televisão que eu gostava e principalmente sabia fazer, e mais do que isso, que o público esperava de mim. E eu acho que teve um processo muito interessante, muito rico, que eu trago para o meu Day One, que eu acho que a TV Globo, aos poucos, foi me exigindo assim, uma exclusividade
não só de ideias, mas de força de trabalho também. Que no começo, quando você está meio moleque, cheio de ideia e tal, a sensação que você tem é que você está sendo tolhido, né? Estão querendo me apertar, me tolir as minhas ideias, você se sente meio incomodado, mas acho que hoje, olhando para trás, foi fundamental esse enquadramento que eu tive. Quando você tem ideia demais, alguém precisa te enquadrar. E me ajudou a focar. Eu acho que eu aprendi na marra a ter foco. Hoje, olhando para trás, eu vejo que era um monte de gente que gostava de mim, que estava afim que o projeto de televisão desse certo, que queria muito que virasse realidade tudo que a gente estava planejando. Então, me obrigaram a ter foco, ou seja, me exigindo exclusividade das coisas. Teve um dia que eu já estava na Globo há uns 2 anos, estou há 14, o programa patinava, a gente ia, brigava, perdia, ganhava e tal. E um dia aqui na Lopes Quintas, o Mário Lúcio Vaz, por quem tenho profunda admiração e respeito, meu amigo, então diretor artístico da TV Globo, me chamou na sala dele, porque eu tinha trazido a Bandeirantes toda a minha turma, né? Eu era um núcleo dentro da TV Globo, eu tinha minha turminha e tal. Que eu tinha trazido a Bandeirantes, tinha trazido da MTV e tal. O Mário chegou, sentou e falou: Luciano, eu gosto muito de você e a sua carreira, eu acho que chegou no momento que você tem 2 caminhos. Para cima ou para fora? Qual você prefere? Falei: Mário, a primeira opção me soa mais suave. Se você puder me ajudar. Enfim, acho que a partir desse dia, que não é o meu day one, hein? Eu acho que a TV Globo começou, como indústria, botar a máquina para funcionar a meu favor. Eu vendi tudo que eu tinha, tudo que não era diretamente ligado à televisão e à TV Globo. Eu me desfiz bares, restaurantes, rádio que eu tinha na época, revista, posada, vendi tudo. Eu liquidei a fatura e iniciei um novo ciclo da minha vida, o que foi um gesto de desprendimento para mim. Falar: vamos me livrar disso e vamos focar, que eu acho que é isso que eu preciso. E foquei. Eu decidi que nada que tivesse além dos muros do Projac, que precisasse de tempo, ou que eu precisasse da minha capacidade criativa, me interessaria, que eu ia focar na TV Globo. E eu acho que funcionou. Acho que minha vida melhorou como um todo. Quando eu consegui, na marra, ter a noção que eu tinha que focar, deixar as coisas para trás, olhar para frente. Eu acho que meu dia a dia melhorou, meu tempo melhorou, minhas ideias passaram a ser focadas, minha vida pessoal melhorou, comecei a organizar minhas férias, que eu acho importante para quem trabalha com ideia. Enfim, eu acho que esse foco na marra foi fundamental, foi um movimento acertadíssimo. Mas para voltar ao meu day one e não ficar me perdendo, estava andando atrás do nosso James Bond de Irajá, no corredor do hotel, depois de sair da árvore da Alice no País das Maravilhas. O cara abriu a porta de um quarto do hotel e me largou numa suíte, numa salinha. A situação estava ficando muito estranha. Eu estava num restaurante sozinho, o segurança me pegou, me botou no elevador, me levou para um hotel, abriu a porta de um quarto de uma suíte, me deixou lá dentro sozinho e foi embora. Ou seja, eu continuei abandonado no meio da suíte. Fiquei lá, esperei mais quase 1 hora, já tinha decorado todos os sabonetinhos, já tinha fuçado o frigobar, já estava feito todas as coisas. Até que, de repente, abre a porta da suíte e adentra Marluce Dias da Silva, que naquela época era superintendente geral da TV Globo, acho que as mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Veja, na época, a executiva mais bem paga do Brasil. Ou seja, abriu a porta e entrou uma mulher que queria transformar minha vida e que não era Angélica. Aí eu pensei, não posso falar palavrão de novo, mas eu pensei em um palavrão. A hora que eu vi, ela entrou, a gente sentou, começou a conversar. Essa conversa, acho que aconteceu antes de aprender um monte de coisa que eu já sei desses 14 anos, que eu aprendi, que eu digeri, que eu acho que eu transformei em maturidade. Essa conversa foi o meu convite para vir trabalhar na TV Globo. Acho que foi a aposta da minha vida. Se olhar para trás, assim, dos meus 41 anos, foi a grande aposta, a grande virada, vamos dizer assim, quando eu mudo de cidade, mudo de ambiente. Eu adoro São Paulo, sou louco, a minha cidade, mas eu acho que ter vindo para o Rio de Janeiro me fez muito bem, no sentido que eu acho que é uma cidade muito democrática. Eu era muito limitado ao universo dos jardins, eu nunca tinha... Passei aí ao Capão Redondo, passei aí à periferia de São Paulo,
depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, hoje conheço com uma palma da minha mão, frequento, gosto, tenho interlocutores e amigos lá. Mas eu acho que essa foi a grande virada da minha vida, porque eu virei um cara mais aberto. Eu aprendi um monte de coisa, eu fui obrigado a mudar, eu fui obrigado a aprender, fui obrigado a jogar fora os preconceitos, fui obrigado a entender que o mundo, que misturar é muito mais divertido, a vida fica muito mais saudável. O Júnior, que ia dar a palestra daqui a pouco, que hoje foi um dos grandes que me ajudou nessa transformação. Com o Júnior eu frequentei todos os presídios do Rio de Janeiro, eu frequentei todas as periferias juntos. Eu acho que aquele dia, aquela conversa com a Marluce, não só profissionalmente foi a grande transformação da minha vida, mas eu acho que, sem a menor dúvida, foi uma conversa de 2 horas que definiu ou encaminhou o resto da minha vida. O que sobra do meu day one, pensando e refletindo, e para empreendedores ou jovens empreendedores, é que a máxima de você se apaixonar por uma ideia, focar nela e trabalhar muito por ela, pode parecer clichê, pode parecer piegas, mas eu acho que é que nem usar camisinha, funciona. Não tem muito... Funciona. Você ser apaixonado por uma ideia, botar, viver ela, ninguém vai vender ela melhor do que você. Então, funciona mesmo, e eu acho que não é por grana, é por absoluta paixão mesmo. Eu duvido que Michelangelo tenha passado 16 anos pintando a Capela Sistina pensando no cheque que a cura ia pagar no final. Então, eu acho que a paixão, a boa ideia, o talento sobressai qualquer coisa. Hoje eu sou maluco no que eu faço, adoro de fato a empresa onde eu trabalho, tenho uma paixão enlouquecida pela televisão. Meu tempo hoje é quase 100% dedicado ao dia a dia da televisão. E eu acho que o que pode sobrar aqui, se eu puder falar alguma coisa sobre o futuro de jovens empreendedores que possam estar aqui me ouvindo hoje, é que querer muito ajuda demais. Você olhar para frente com foco faz uma mega diferença. E que você ter a coragem de deixar para trás, de mudar de vida ou mudar de opinião, jogar fora os preconceitos, abrir sua cabeça, admirar o diferente, faz uma mega diferença. Concluir também que minha vida não cabe em 20 minutos, que é muito angustiante ter que resumir em 20 minutos. E o fato é que eu espero dar muito trabalho para o meu bibliógrafo no futuro, e que não sei se é um pouco de ingenuidade da minha parte, mas quando eu fui convidado para fazer o Day One, foi muito difícil definir o Day One, ou um dia da virada. Por isso que eu escolhi o dia que eu fui contratado pela TV Globo, porque eu acho que de fato me mudou não só como profissional, mas como ser humano, como empreendedor, como o que eu acho que eu sou hoje. Mas a sensação que eu tenho, eu acho boa, é que meu Day One ainda não chegou, que o dia da virada ainda está por vir e que eu ainda vou ter alguns Day Ones na minha vida. Então, contei um deles aqui e espero que tenha inspirado ou que tenha sido divertido para alguns de vocês. E meus 20 minutos estão terminando. E espero poder voltar e contar outros Day Ones no futuro, conforme eles forem acontecendo na minha vida. Muito obrigado.